Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. E nessa temporada estamos estudando o tema apologética, a verdade em tempos de dúvidas. Olha, gente, está sendo muito legal poder conversar sobre esse assunto, aprender, estudar outras religiões, outras percepções de mundo e, sobretudo, aprofundar a nossa compreensão sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus e por que ela é tão completa e por que é tão importante você, enquanto um jovem aí, quem sabe ter fundamentação na sua fé, como diz o apóstolo Pedro, está sempre pronto para dar razão da sua fé, para responder a respeito do porquê que você acredita na palavra de Deus, em Jesus Cristo e nas promessas que ele fez para você e para mim. Bom, eu tô aqui com a galera de novo, já é a terceira semana juntos. Essa menina é top demais, gente. Ela é da comunidade hispana, Central Hispana, aqui na Zona Leste de São Paulo. Ela tem 22 aninhos, vai fazer enfermagem, mas no momento eu sei que ela é uma grande empreendedora. Gente, só que não. É verdade, gente. Ela é namorada do Gustavo e também trabalha com jovens da região 3 aqui na nossa associação. Gislaine, mais uma vez, bem-vinda ao podcast No Contexto. Obrigada, pastor. Eu queria, dar um abraço aí para os meus distritais, que são bem especiais para mim, que eu trabalho com eles e que eles cuidam também de muitos jovens igrejas, e que eu tenho uma admiração por eles, pela dedicação que eles fazem, o tempo que eles dão, para os jovens lá da minha região. Cara, sabe o que eu percebi? Ela mandou até hoje nem um abraço, nem um beijo pro Gustavo. Eu tava Vixe, Maria. E o cara, quando veio aqui, ele falava todo o programa, aí não sei o que, meu amor. Tá descomplicando, né? É verdade. Eu tô lembrando, rapaz, essa cara não vai falar nenhum programa. Eu tenho certeza que tá... Olha, é aquela câmera ali, Gisele. Manda bala, vai lá. Diretamente pra câmera, pra ele. Gustavo, amor. Gustavo, meu amor, um beijo pra você. Eita, nós! Agora pode ir em frente. Vai lá, gente. Tá bom, eu tô aqui. Tá bom, pastor, obrigada por me lembrar. Eu ajudei, viu? Tá bom, pastor, muito obrigada também novamente pelo convite. E agora eu tenho uma amiga aqui para apresentar, bem especial, que ela é a doutora Nicole, como vocês sabem, né? Cada vez melhor. Doutora Nicole, tá? Doutora Nicole. Ela tem 25 anos, ela é lá do Nordeste e também... Vai. Daí, ela frequenta a igreja de Vila Matilde e os pais, são missionários, também estão na missão aí, trabalhando na associação, E, como vocês sabem, tá solteira Olha também. aí, rapaz. Sem propaganda aqui, viu? Tá, segue ela aí, vai aparecer o arroba dela. Manda mensagem. Uma mulher missionária, gente. É mulher de mulher Deus. de Deus, é verdade, hein? Sergipana raiz aí, viu? Isso aí, Cidadã do mundo, né, velho? É verdade. Já rodei. Quantos lugares aí? Lembra rapidinho aí? Nordeste, nasceu? No Nordeste, no Sul, no Norte. Nossa, eu já rodei muito. Agora Centro-Oeste aqui. Agora aqui é. Sudeste, né? Isso Sudeste. é. Sudeste. E Já estudou na Argentina? no Peru. Perdão. Já morei no Canadá também, Nossa, nas Filipinas. você Ela é pra internacional. Pra ela, você não pergunta em que país ela foi, você pergunta quais os continentes que você já visitou. Olha, e eu que olhava pro Rivel, vi vídeos de ostentação. Era a Nicole que eu Nossa, doutora. Outro nível, gente, outro nível. Bom, muito obrigada pela apresentação. Tô muito feliz de estar aqui hoje, é um prazer. E eu vou apresentar uma pessoa que também é da Vila Matilde, também é nordestino. Olha aí, Tá, com vocês o Virdes. O Virdes tem 27 aninhos, ele é analista de sistema e contador. Já foi missionário no Oriente Médio por mais de um ano, tá, gente? É mais Detalhe de um ano, hein, muito gente? importante. É mais de um, né? E é isso aí. Mais de um pode ser muitos, né? Ai, gente, obrigado. Olha, eu esqueci de mandar beijo pros amigos, pra todo mundo, né? Pra minha família. Porque às vezes quando eu venho aqui, o pessoal, nossa, você tava lá e tal, e assistem, né? Então eu queria mandar um beijo. É muita gente que eu conheço, pra você que me conhece. Um beijo pra você. E pra quem não conhece também, obrigado. Mas é um prazer estar aqui com vocês, gente, novamente. É sempre muito bom e um privilégio. Agradeço o convite. E agora chegou o momento que eu vou apresentar ele.
Inapresentável, porque ele já... Rapaz. já, viu? É igual o Luva de Pedreiro, é o inapresentável, porque ele mesmo já é a apresentação. Inoxidável, né? Inoxidável. O pastor Fabrício, que é o esposo da Aline, pai do Fabricinho, também um abraço aí pro Fabricinho, foi meu desbravador, era um dos meninos mais comportados que tinha na unidade, viu? Tem que falar bem. E enfim, só pra citar aí, do Nordeste também, Luzilândia e pastor aí, nosso pastor jovem, que é bênção demais aí na nossa associação. Muito bom. Obrigado, Vítor, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Você é uma bênção, cara. Você é um poliglota, né? Que é isso, cara. Aqui é assim, viu, Gislene? Ó, é poliglota, turista global, empreendedora. O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu fico ouvindo vocês aqui, meu Deus, Senhor Jesus, tem misericórdia, cara. É muito talento numa mesa só, viu? Há quem diga quem tá aqui nessa mesa que eu tô só zoando, mas é verdade, gente! Vocês são demais, e uma inspiração pra gente, é muito bom estar com vocês, e um prazer poder fazer parte desse podcast aqui com vocês, tá? Eu queria pedir a você, não só que acompanhe nosso conteúdo, sempre disponível no início de cada semana, no nosso canal do YouTube Paulista Leste, tá sempre lá disponível, para você poder acompanhar a minutagem, você ver um dia que você quer aprofundar um pouco mais, mas tá ali um conteúdo sempre disponível para você em áudio e também em vídeo e também em áudio. Você pode buscar na plataforma que você achar melhor, procura por podcast no contexto, vai ter esse conteúdo também reservado e também nesse formato para que você possa aproveitar da melhor maneira possível. E também nós queremos desafiar você a seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, Jovens Adventistas APL. Você acompanha os conteúdos da semana, os cortes, os participantes, os bastidores e, sobretudo, também aí os projetos e ações do Ministério Jovem aqui nessa região do país. Beleza? Forte abraço para você que nos acompanha de algum lugar aí do mundo ou do Brasil, qualquer região aqui. Sinta-se abraçado pela equipe aqui do podcast No Contexto. Gente, vamos lá! O tema de hoje está incrível, mas antes eu queria pedir ao Virges, quando o Virges o abominável da faz uma oração, das trevas. faz uma oração aí, para Deus abençoar a gente aqui com a sua presença, e eu acho que vai ser um bate-papo também incrível. Ora com a gente. Amém, oremos. Senhor meu Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, Senhor, porque ela se renova a cada manhã em nossas vidas. Amém. E graças à tua misericórdia, porque o Senhor é bom, nós temos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprender um pouco mais da tua palavra e discutir do teu amor, Senhor. Que o Senhor esteja presente, o teu Santo Espírito se faça presente nesse local e conduza o estudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Por que Cristo é diferente? Essa pergunta, gente, é demais, hein? É o tema do episódio de hoje. Por que Cristo é diferente? E eu queria ouvir aqui de vocês a impressão da tirinha, mas antes disso, eu vou ler João capítulo 14, vou ler aqui a partir do verso 5, na minha versão diz assim, ó, Jesus é o caminho para o Pai, tá aqui na minha versão aqui da Bíblia Transformadora. Não sabemos para onde o Senhor vai, diz Tomé, e como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Verso 9, Jesus respondeu, Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Achei esse texto fantástico. Leia o capítulo todo de João, capítulo 14, tá, gente? É extraordinário. E aqui Jesus está respondendo algumas perguntas muito importantes também, feitas por cada um de nós, por cristãos, por pessoas de outras denominações. Qual é a diferença? Quem é Jesus? Aliás, por que Jesus e não qualquer outro líder religioso ou algum mestre de alguma grande religião? Ou ele ou ninguém? Por que Jesus é tão diferente? A gente vai conversar sobre isso hoje. Tirinha da semana já está aqui. Vocês que são aí nativos digitais. Meu irmão, agora prepara porque vai vir aí coisa que você nunca pensou vir na vida.
Porque o pessoal já tá aqui se segurando para contar a sua perspectiva aqui, a sua impressão da tirinha da semana. E vamos começar por quem? Quem? Pelo Vídeos, né? Já tava assim, me escolhendo. Cara é TI, né? Cara é TI. E aí, qual é a tua impressão da semana aí? Bom, a gente vê aí a tirinha, vê ali as palavras em si que nelas estão, e o que me chama bastante atenção, 2 pontos, né? Chama bastante atenção é a palavra salvação e que ali tem um mapa. E esse mapa, ele descreve lugares diferentes, né? Então, o que eu tinha colocado? Que não importa a localização, há salvação para todos aqueles que aceitam o Senhor como seu Salvador. E por que ele é diferente, né? Ele é diferente porque ele nos deu a salvação. Então, cabe a gente aceitar essa salvação ou não. Diferente de muitas outras religiões que as pessoas têm que mostrar obras e isso, aquilo para serem salvas e perdoadas. Mas aqui, com o Senhor, no cristianismo, ele nos deu a salvação. E todas as outras coisas, os demais, é apenas consequência de eu aceitar essa salvação. Sensacional. Então, por isso que o Senhor é diferente, porque ele nos deu a salvação. Ah, meu irmão, e agora, Rutinha? Te vira aí. Então, eu começo com esse quadro do lado aqui, que diz: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A gente pode entender nesse quadro que vocês podem ver que existem vários caminhos, que a gente consegue chegar com esses vários caminhos no lugar lá, né, que tá a setinha lá. Localização. Isso, a localização. A gente vê que vários caminhos a gente consegue ir para chegar nessa localização. E a gente pode assemelhar com que Cristo, ele tem planos diferentes para cada um. Uhum. E é um caminho diferente para cada um também, mas com o mesmo destino, né? Ok. E independente da classe, do passado que você tem, mas você pode chegar lá. Aí no primeiro quadrinho, vocês podem ver salvação, casa, trabalho e salvação, né? Onde está procurando o caminho lá na localização. Mas a gente também pode destacar lá que a gente também pode salvar pessoas lá dentro da nossa casa, dentro do trabalho, né? Então foi isso que eu consegui enxergar nos quadrinhos, que Deus pode salvar nós de caminhos diferentes, com planos diferentes, mas a gente vai chegar no mesmo propósito, no mesmo destino. E a gente também pode salvar pessoas que a gente tem em casa, né? E no trabalho. Muito bem. E aí, Nicole? Vamos E agora? lá. Outro ponto interessante também que eu observei, né, como o verso diz, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele não se limita a nos dar o caminho, mas ele é o caminho, né? Uhum. Ou seja, durante todo o percurso, a nossa jornada para chegarmos até a salvação, Cristo sempre vai estar do nosso lado. E eu vi uma frase que eu achei muito bonita que diz assim: quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Então nós temos que suportar com alegria estes obstáculos. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, para eu chegar em casa eu demorava 3 horas. Tipo, eu tinha que pegar 3 ônibus, demorava muito. Mas na volta, eu voltava tão feliz que eu tava indo pra casa, porque o meu destino era minha casa. Então eu tava feliz que eu ia pra casa, tomar um banho, descansar. Então, da mesma forma, nós temos que suportar esses obstáculos com alegria, porque o nosso destino final é o céu e é a salvação. Muito legal, muito legal. Eu vendo um celular na mão de alguém, hoje é muito comum, né, a gente usar GPS, vários recursos nós temos hoje aí para poder chegarmos aos nossos destinos. Hoje, alguém me pergunta assim, quando eu estou em algum lugar, alguma igreja: pastor, você sabe voltar? Eu disse: é claro que eu sei voltar, gente. Mas tem certeza? Alguns vão até o carro, aí me dá orientação. Gente, fica tranquilo, porque, rapaz, eu me garanto aqui, porque eu sei tudo. São Paulo aqui, ó, na palma da minha mão. Aí quando eu mostro, né, o Waze, no caso, que eu uso o Waze muito, né? Uhum. Pastor. O celular descarregar e aí acabou tudo, né? Mas assim, lá também tem, eu tô vendo aqui o celular, também tem minha casa, tem alguns destinos que eu já vou e tal. Como a Nicole mencionou, um ponto muito importante: quando você sabe o destino de alguma coisa, né, que você já conhece, você sabe a rota, o caminho, né? Você dá um senso de segurança muito grande, né? Seja retornando, né, ou indo para um lugar que você já corriqueiramente vai. E talvez seja essa a grande sacada da lição dessa semana, sabe? Você sabe onde encontrar a salvação? Você sabe qual é o seu destino? Você sabe onde que você está? Ela falou sobre estar, né? Tem muitos caminhos, você pode caminhar em vários caminhos, né? Mas só existe um que leva ao céu, só existe um, e o caminho é Cristo, né? A verdade é Cristo, vida mesmo só
com Cristo. E eu acho isso extraordinário, né? Da mesma forma que a gente encontra uma localização precisa, né? Quando a gente quer ir para um lugar, usando um aparelho, uma tecnologia, um GPS, por exemplo, com Jesus também não é diferente. Quando você vai até Jesus, ou permite, né, ele entrar na sua vida, você pode ter segurança de que você não vai andar mais sozinho. Na verdade, esse verso, alguns tentam traduzir, que é caminhando, você vai descobrir o sentido para a vida. Você vai descobrir que a verdade não é uma teoria, é uma pessoa, né? Sobre quem é Deus e sobre você mesmo, quando você tiver contato com Jesus, né? E você não vai ter vida. Quando eu andar com Jesus, eu vou chegar no final e vou ter a vida. Eu já vou ter vida andando com Ele, vivendo a verdade dEle e desfrutando já aqui, sabendo que é um destino certo, que é a eternidade, né? Ao lado dEle, né? Mas vida já começa quando você encontra Jesus, né? Então, Jesus é o nosso verdadeiro GPS, né? Aquele que nos mostra não só o caminho, mas é o próprio caminho para a gente poder andar com Jesus, andar com Deus e seguir a sua palavra e ter segurança de um destino. Não tem, cara, você olha assim, meu Deus, cara, você bota o GPS, aí você tenta adiantar, você tenta correr, tenta ir para outro lugar. O negócio é preciso, cara. É incrível, né? Hoje a tecnologia, com os satélites hoje, e você fica tentando buscar tantos meios, tantos caminhos, tantas opções, quando na verdade só existe um. Por que Cristo é tão diferente? Porque ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a nossa vida. Eu queria pedir ajuda aqui aos nossos universitários, né? Rutinha, nos ajuda aqui porque a lição começa falando de um jantar que foi bem diferente, né? Jesus se encontrou com muitas pessoas, né, ao longo da história da Bíblia, né? E parece que esse encontro aqui é meio que montado aqui para a gente poder discutir alguma coisa, né? Mas imagina um jantar com essas personalidades que você vai tentar destacar. Como é que seria e por que Jesus se destacaria em relação a esses grandes mestres profetas que a gente já estudou ao longo dessas últimas semanas? Muito bem, pastor. Aqui, peço que vocês me acompanhem, né, a lição. Tá falando dos mestres, né, religiosos mais influentes da história, que a gente comentou nas lições anteriores. O Maomé, que é o profeta do islamismo, também o Buda, né, que abandonou aquela vida luxuosa que ele tinha e compartilha o caminho para a iluminação do Krishna, né? E é uma figura central lá. Então, mas Jesus chega e já fala assim, afirma não ser apenas um mestre, mas o próprio caminho, a verdade e a vida, como a gente tem lido o versículo. Mas a gente acredita que muita gente pensa, né? Na verdade, muita gente pensa que as religiões é a mesma coisa, é o mesmo pensamento, né? Que elas se baseiam nas mesmas coisas, mas não funciona assim, né? Então, a gente pode ver que Jesus, ele não veio ensinar somente coisas boas e práticas espirituais. Ele também afirmou ser um Deus. E inclusive que ele é o único, né? Que não existe nenhum outro líder religioso que tenha esse tipo de confirmação profética. Aqui vocês podem ver na lição Miqueias 5:2, né? Que ele fala, anunciou que Messias nasceria em Belém. Aí Isaías, ele descreve que ele foi rejeitado e ia sofrer sofrer pelos pecados do povo, né? E em Daniel, ele também fala que ele descreve a vida e a morte de Jesus. Então, ele explica que nenhum dos outros líderes, mestres que eles falam, né, Maomé, enfim, que tem essa linha de tempo, né, que se encaixa perfeitamente, que a Bíblia explica pra gente nesses versículos, essas evidências históricas proféticas, né, que comprovam que Jesus não é só apenas um mestre, né? Então, ele é o nosso Salvador. Cada um de nós, para cada um de nós, né? Muito legal. Você tocou num ponto importantíssimo, viu, Rutinha? Porque tanto Maomé como Buda, né, ou Krishna, né? Todos eles representam grandes religiões, né? Krishna, o hinduísmo, Buda, o budismo, Maomé, o islamismo. Interessante porque você não encontra no surgimento histórico dessas grandes religiões, e aqui no caso estão os seus líderes, nenhuma profecia do surgimento deles.
você não vai ver nenhum desses grandes líderes religiosos, que são fundadores dessas grandes religiões, ninguém se intitulando ser Deus. No máximo um profeta, um ser foi enviado, recebeu uma revelação e tal, etc. Alguém que, de alguma forma, buscou alguma resposta para o sofrimento da humanidade e tal, aí tentar explicar ela a partir da sua cosmovisão de mundo, daquilo que diz ter recebido uma revelação espiritual, de algum ser espiritual. Mas Jesus, imagine um jantar assim, Jesus já de cara chegando para sentar à mesa, gente, é o seguinte, ó, eu sou Deus. Só para começar aí nosso bate-papo. Só isso. Já é muito diferente, né? Porque ninguém, em sã consciência, se declarou ser Deus. Ninguém disse, eu morro e ressuscito. Ninguém diz assim, ó, eu sou o único caminho. Eu sou a vida. Não tem vida fora de mim. Então, detalhe, eu sou a verdade absoluta. É muito forte. Pode soar até a princípio uma certa arrogância, né? C.S. Lewis, né? Você tocou aqui na parte, né, desse jantar diferente. C.S. Lewis, né, que foi um grande ateu, né, declarado ateu, né, depois se converteu ao cristianismo, né? Ele fez uma declaração no seu livro, no livro Cristianismo Puro e Simples, muito interessante. Ele falou assim, ó: um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático, do nível que alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria um diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era o filho de Deus, ou então era um louco, ou até mesmo algo pior. Só que a conclusão de C.S. Lewis, que se converteu a Cristo, é que não poderia nem haver alguém inventado como Jesus. De tão extraordinário, de tão único, de tão diferente de qualquer coisa, ou personalidade, ou líder religioso, ou pregador que já pisou nessa terra. Se houvesse alguém melhor e diferente para te apresentar hoje, a gente falaria, mas não tem. Jesus não é só o melhor, ele é literalmente, de longe, superior a qualquer tipo de líder ou de personalidade ou de alguém que já viveu nessa terra. E talvez a grande diferença, o grande diferencial que já marca uma linha divisória entre ele e qualquer outra personalidade grande, que liderou, que lidera uma grande religião, é que ele diz, eu sou Deus, eu e o Pai somos um. A mesma expressão e a mesma atribuição que o Deus Todo-Poderoso, ao se manifestar para os personagens da Bíblia, Moisés, Abraão, é o mesmo título e a mesma atribuição que Jesus dá a ele mesmo. Talvez seja essa, já de cara, uma coisa que deveria fazer a gente refletir muito bem, né? Ao pensarmos nisso, Jesus é o Filho de Deus, o único, não é isso, Rutinha? O único Salvador. Isso. Bom, caminhando agora para frente, porque aqui a gente encontra, de certa forma, aqui uma espécie de outro nível, né? O negócio aqui é alto, irmão. O negócio aqui é outra pegada. E eu queria que o Vides tentasse nos ajudar a entender aqui, não só qual é a diferença, né, entre os principais líderes que já apareceu aqui das grandes religiões do mundo, mas por que Jesus é outro nível? Falando de Jesus, por que ele está bem acima? Aí a gente vai chegar e comparando realmente com essas outras lideranças, conforme você falou, pastor. E eu vou chegar a esse ponto, eu só queria antes realizar aqui uma leitura da lição, que vem falando aqui, pelo menos a parte inicial aí, que diz que a verdade é simples, mas profunda. O cristianismo não existe sem Jesus. Então Jesus é o ponto focal do cristianismo. É aí que a gente tem que começar a ver e começar essa comparação. Toda a fé cristã está firmada em sua vida, morte e ressurreição. Enquanto religiões como o islamismo, o budismo, o hinduísmo podem existir sem seus fundadores, o cristianismo não faz sentido sem Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ou seja, não é apenas o centro da fé cristã, ele é a própria fé cristã. E aqui a última parte que eu vou ler é: há algo mais impressionante. Jesus afirmou ser ao mesmo tempo totalmente Deus, tá? Assim como os outros deuses afirmam ser Deus, e totalmente humano. E para ser totalmente humano, ele reencarnou e veio aqui na Terra.
Encarnou, né? Isso. Então, nenhum outro líder religioso jamais fez essa declaração de ser totalmente humano. E aí eu vejo, assim, quando a gente vai trazer para nossa vida, né, algumas situações que a gente passa, ou algum momento que você precisa de ajuda na sua vida, em sei lá, seja qual for o quesito, né, que a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente precisa de alguém para quê? Para desabafar, para falar, né? E aí quando a gente vai desabafar e a gente vai falar com essa pessoa, no que a gente acha que a resposta da outra pessoa vai estar baseada? Naquilo que ela viveu. Então, eu vivi isso dessa forma. Muitas vezes a gente pergunta, quantas vezes as pessoas vão perguntar sobre relacionamento, né? E aí, a base, o parâmetro da resposta que tem que vir para outra pessoa seria de acordo com aquilo que ela já viveu. E por isso que eu acho que Jesus é outro nível comparado a esses outros deuses. Por quê? Porque para tudo que eu já passei ou eu passo na vida, o Senhor esteve aqui e ele sentiu a mesma coisa, sabe? Ele sabe, ele me entende, ele é um Deus presente, né? Diferente o quê? Dos outros deuses, de Maomé, de Buda, que, enfim, eles são deuses, mas talvez as pessoas não possam sentir essa proximidade que esses deuses têm o entendimento do que as pessoas passam, mas Jesus é diferente, por isso ele é outro nível, porque ele sabe e ele entende, né? Então, as palavras de Jesus ultrapassam fronteiras e unem pessoas de diferentes origens em um relacionamento verdadeiro com o Senhor, confirmando o que ele mesmo diz. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, basicamente é mais ou menos essa ideia aí do porquê o Senhor é outro nível, né? Porque, enfim, ele sabe, ele entende, ele é um líder, ele se fez presente aqui conosco e passou pelo que a gente passou também. Se Jesus não ia ressuscitar, eu acredito que não existiria o cristianismo, né? Então, é uma parte importante que eu gostei muito do que ele comentou, né? Que aqui na lição mesmo fala sobre isso, que não existe o evangelho sem Cristo. Então, eu acredito muito que ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, não existiria o cristianismo. Uhum. Isso é um ponto importantíssimo, né? Porque são muitas diferenças, né? Ou contrastes que colocam Jesus em outro nível, né? Porque, embora esses grandes líderes que surgiram e fundaram essas grandes religiões, né? A gente citou aqui já Maomé, Buda, Cristo, né? E Cristo, né? Jesus Cristo, você percebe que a diferença entre eles, talvez a diferença mais gritante que pode ter entre eles, é que Jesus, ele não só se apresenta como sendo um líder, um pregador, um mensageiro, alguém enviado por algum ser superior para vir aqui dar um recado, ensinar coisas diferenciadas que tanto esses outros também já ensinam. Buda ensinou muita coisa legal sobre cuidado com o corpo, sobre autodisciplina, né? Algumas coisas até bem mais fortes, mas essa preocupação com a saúde, né? Essa preocupação de você viver bem esse momento aqui, né? O hinduísmo fala sobre isso, né? Para que você, no caso deles, falam de reencarnação, né? Para você não sofrer na próxima reencarnação, mas viva bem agora, trate bem as pessoas agora e tal, etc. Como também Maomé fala dessa ideia básica, né? De que a gente não pode adorar outros deuses, né? Adorar um único Deus. Então percebe que todos têm alguma contribuição para compartilhar com o mundo, né? Mas Jesus, embora dê contribuições, né? De máximas que ninguém falou, né? Mas o fato é que a divindade de Jesus, né? Os atributos de Jesus, os milagres de Jesus, né? A forma como ele não só viveu neste mundo, mas a forma como ele tratou as pessoas, né? A forma como ele não só ensinou, mas aprofundou o que a Bíblia já ensinava, né? O que a palavra de Deus já ensinava, já muda muita coisa, porque o nível de Jesus, né? A forma como Jesus se apresentou à humanidade, né? É totalmente distinta, é única, né? Embora ele morra, né? Como aconteceu aqui, no caso aqui, nenhum desses aqui morreram como mártires, vamos dizer assim, né? Jesus não é só um mártir, que na visão de muitos não passa de um lunático, né? Que morreu pendurado na cruz. Não, ele morre por uma razão, por um motivo bem específico e claro. Mas não só morre, né? Como a Ruth acabou de mencionar. Ele morre e já antes de morrer disse: eu morro, mas eu vou ressuscitar.
E a sua ressurreição marca de forma assim muito distintiva aquilo que conhecemos hoje como cristianismo. Porque o cristianismo, ele está fundamentado, assim, ele nem existiria, né? Não teria a força, o poder, a dimensão que tem hoje, impactando milhões de pessoas ao redor do mundo, se não fosse a crença de que Jesus está vivo. E de que não só vive, né? Ele não só habita entre nós por meio do seu Espírito, ele manifesta a sua realidade e a sua presença através das vidas que ele toca e alcança e faz delas vidas incríveis. Não só o Ocidente foi abençoado, né, com a visão, né, a cosmovisão cristã, de educação, não sei o que e tal. É vidas de pessoas que têm uma direção, um rumo completamente diferente, né? Sociedades inteiras, constituições inteiras, forma de viver, forma de pensar, o impacto da vida de Jesus, não só no que diz respeito à vida do cotidiano, mas a compreensão de uma vida eterna que começa agora, não é uma coisa que você... não, eu vou sofrer lá na frente. A vida eterna já começa agora. Você já desfruta de uma vida com Deus e tudo que envolve essa vida, responsável com Deus e com seu semelhante, agora. E Jesus, ele conta várias histórias, mas a parábola do rico e do Lázaro, para mim é extraordinária, porque ele fala assim, olha, a hora que você tem que aceitar a palavra, viver a palavra, é agora, não é depois de morrer. Não tem outra reencarnação depois de você morrer. Não tem boa obra depois de você morrer, não esquece. A hora de viver é agora, de amar é agora, de perdoar é agora, de viver uma vida justa é agora, de você compartilhar o que você recebeu de Deus é agora, que era o que os judeus na época não queriam fazer, ou os fariseus, né? E não pense que vai mudar depois da morte, porque depois da morte não vai mudar nada. Então, a hora de você abraçar a Bíblia, os profetas, o que as mensagens e os recados que Deus te deu, é para você abraçar e viver agora, porque a vida que você tem, para você escolher, para você decidir, para você viver diferente, e já inclusive decidir de que lado você vai ficar eternamente, é hoje. Então, é muita coisa envolvida, é muito ensinamento profundo que não se limita só a um plano material ou a um plano espiritual, que a gente não sabe quando acaba nunca, né? Falando de outras denominações que ensinam essa ideia de que você parece que nunca vai ter um fim, é muito incerto. Jesus não, é bem certo. E quando fala de ressurreição, não fala de uma ressurreição espiritual, não. É esse corpo aí que eu te dei, eu vou ressuscitar, vai ser imortal, vai ser incorruptível e você vai viver comigo. É tudo muito concreto, é tudo muito objetivo, é tudo muito pessoal. É muito diferente de qualquer outro tipo de denominação ou de visão de mundo em qualquer outro tipo de religião no mundo. O cristianismo realmente, com Jesus, ele toma uma perspectiva de vida e de mundo completamente diferente. É um negócio extraordinário. Na parte aqui do comente, né, Nicole tá assim, pastor, meu Deus, eu quero falar, meu Deus, me chama, não é? Diz que é um evangelho, né, também lido, não é, ou percebido a partir dos não cristãos. E é curioso isso, né, porque os registros da existência de Jesus, Nicole, não estão só presos à Bíblia ou aqueles que se dizem crer nele, né? Existe algum outro relato, algum outro artefato histórico que comprove, mesmo que as pessoas não creem que Jesus é Deus, mas existe alguma comprovação histórica de que Jesus existiu? Sim, é muito interessante a gente analisar aqui, né? Nós temos o relato de diversos escritores antigos que eles vêm relatando um pouquinho da história de Jesus. E, bom, só citando aqui alguns, né? Então, o primeiro menciona... eles mencionam, assim, algumas coisas pontuais. Cristo, de quem esse nome se origina, sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério pelas mãos de um dos procuradores, Pôncio Pilatos. Então, são vários itens que vêm confirmando justamente o que a Bíblia diz. Tácito que menciona isso, né? Isso. Uhum. E depois vem Plínio, que ele... continua aqui falando que várias pessoas, né, que tinham o hábito de se reunir cantam entre si hinos a Cristo. Então, mais uma vez, comprova a sua existência, né? E o próximo escritor menciona vários judeus que foram expulsos de Roma porque estavam constantemente provocando tumultos por instigação de um tal Chestus, né? Que interpretam Crestos, como né? que interpretam como Cristo.
o Talmud, que menciona assim: ele será apedrejado por ter praticado feitiçaria e desviado Israel da fé. Então é interessante a gente observar como eles descreviam os milagres de Jesus, como feitiçaria, né? E a rejeição também, né? Exatamente, que já encaram direto como algo ruim, né, digamos assim. E também mencionam, né, que eles causavam tumulto. Luciano de Samosata continua mencionando, né, que é um personagem notável que introduziu seus ritos estranhos. Então, essa era a forma como os milagres de Jesus Santa eram Ceia, conhecidos. Para eles era tudo muito estranho, né? Come o meu corpo, né? Que representava o pão, representava o corpo de Cristo e tal. Exatamente. E o próximo escritor menciona que vantagem os judeus obtiveram ao executar seu rei sábio, mais uma vez comprovando o que a Bíblia menciona. Um relato histórico, né, sobre a morte de Jesus, né? Exato. E por último, Talo, que foi um historiador, que ele menciona, né, que no dia da crucifixão, devido à escuridão, né, às 3 da tarde, e ele menciona a escuridão como um eclipse solar. E eu achei interessante que no final ele fala, o que me parece totalmente irracional. E realmente, para pessoas que não acreditam em Cristo, tudo que Jesus fez foi algo irracional. Completamente sem o menor sentido, né? Mas, e a gente vê também no decorrer dos outros escritos que a história de Jesus, né, nas outras lições que a gente estava falando sobre o sofrimento, ela teve muito sofrimento, muito sofrimento. Olha como as pessoas viam as obras que ele fazia, né? Então, muitas vezes o que Deus faz vai parecer irracional, vai parecer algo fora de lógica, mas é aí que está o milagre de Jesus. Ele vê as coisas da maneira que nós não podemos ver, e o que parece irracional para o ser humano, para ele é completamente racional e faz total sentido. Você tocou num ponto importante, né, sobre essa questão do relato, como as pessoas, né, historiadores ao longo dos séculos, né, registraram, né, a sua percepção sobre o que aconteceu na vida de Jesus, né, seja seu sofrimento, a perspectiva daqueles que rejeitaram a ele, né, as coisas que ele fez, né, a própria existência de coisas que ele estabeleceu quando esteve aqui, né, em formato de ritos, a própria religião do cristianismo e etc. Mas uma coisa é fato, né? Jesus existiu. Sim. Né? E nós temos muitas evidências extra-bíblicas de pessoas, historiadores contemporâneos à sua época, ao surgimento do cristianismo, que evidenciam essa realidade. De um grupo de pessoas que de alguma forma foram impactados por Jesus, pela vida de Jesus, ou pessoalmente por Jesus, e aquilo fez com que as pessoas passassem a viver de forma diferente, a se aglomerarem e a se juntarem em torno de Jesus, e confessando sua fé e adoração a Jesus. Tão diferente já de cara. Por que Jesus é tão diferente? Porque Jesus, desde os primórdios, quando o cristianismo é fundado, estabelecido, ele é adorado. E a adoração só é prestada a um ser divino. Então, o cristianismo ele já nasce com essa prerrogativa de pessoas que se juntam para adorar a Deus. E o nome desse Deus é chamado de Jesus Cristo. Então você percebe assim, reunindo todas essas informações históricas, né, de momentos bem contemporâneos da época de Jesus ou pós surgimento do cristianismo, Jesus sempre é apresentado como alguém que existiu, que é real e que de alguma forma impactou a vida de pessoas, a tal ponto de pessoas darem a vida por ele. Você não vê isso em outras grandes religiões. E talvez seja uma das coisas que mais devem despertar essa curiosidade em alguém, né? E dizem os psicólogos, né, e psicanalistas, né, e também psiquiatras, de que dificilmente alguém morre por uma mentira. Há algo na mente humana, na psique humana, nas emoções humanas, que ninguém vai às vias de fato de ser crucificado, ser morto, ser queimado vivo, ser partido ao meio por uma mentira. Então, ou todo mundo entrou numa loucura coletiva, né? Um transe coletivo global e está vivendo em torno de uma mentira, de um personagem que não passa de uma farsa, ou tem uma coisa muito séria envolvida. Que pessoas que, de certa forma, dedicaram sua vida a dizer que Deus nem existia, e como C.S. Lewis, Augusto Cury e tantos outros personagens
da atualidade, do passado e da atualidade, que de alguma forma, ao encontrarem com Jesus, a terem contato com a pessoa de Jesus, a sua vida ganhou um rumo completamente diferente. Sua forma de pensar, de agir, passou a ser vista e lida a partir dos óculos da lente de Jesus e do cristianismo. E isso a gente não pode negar. Não tem como você fugir dessa realidade, né? E até hoje ainda existem muitas pessoas que são capazes, inclusive agora está acontecendo isso, de dar a vida por Jesus, mas não negam a sua existência e tampouco a sua fé nele. E isso é uma coisa muito impactante, né? Por que Jesus é tão diferente? Porque pessoas são capazes, inclusive, até de dar a vida por ele. E isso é, no mínimo, muito impactante. A palavra-chave da semana, gente, é Jesus. Não poderia ser outra, né? Jesus é apresentado nas Escrituras como mais do que um mestre ou um profeta. O vídeo citou aqui os outros, né, que não se titulavam como deuses, mas profetas, enviados de Deus e tal. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é o próprio Deus. Ele se fez homem, o Filho eterno enviado ao mundo. Seus títulos revelam sua natureza divina e autoridade suprema. Ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e reconhecido como Salvador e Senhor. Desde antes da criação, ele já existia sendo a imagem perfeita de Deus, invisível e o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. Sua missão não começou na manjedoura, mas na eternidade. Eu achei isso aqui extraordinário, essa parte de quinta-feira. Jesus é Deus, né? Sua vida revela a perfeição, seu sacrifício gerando salvação e a sua ressurreição confirmando o seu senhorio. Ele sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra e reina com autoridade eterna. Sensacional, hein? Vamos lá, gente. Jesus é a palavra-chave da semana. Eu queria começar com a rotinha. Qual é o teu texto e qual é a tua palavra? Vamos ver. Vamos construir juntos pastor. Nossa rede semântica. Vamos lá. O meu versículo está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala assim: Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. E a palavra-chave que eu tirei daí foram duas, eu estou em dúvida. Missão ou legado, né? Que ele mostra que Jesus veio com essa missão, nesse propósito aqui no mundo, né? Então a gente também deve ter essa missão, esse legado no coração de a gente cumprir o propósito e o que Deus nos deu essa missão pra gente fazer aqui. Então eu acho que Jesus fez um papel muito importante, né? Que ele esteve entre a gente nos anos passados e a gente precisa mostrar o caráter dele também, né? Que a glória dele também, né? E eu acho que é uma palavra assim, que a gente deve ser jovens missionários. Muito bem, como Jesus, né? O missionário enviado de Deus para revelar o caráter de Deus ao mundo, né? Revelado entre os anjos, demonstrado, né, nesse mundo como Deus que morreu, viveu entre nós. Achei bem legal, né? Paulo fala assim: quão grandioso é o ministério, é o mistério da piedade. E na Bíblia tem sempre dois tipos de mistério: mistério não revelado, coisa que a gente não entende, tem coisa que a gente não entende. Por exemplo, o caminho da serpente ou da cobra na rocha, diz o livro de Provérbios. Quem vai explicar? Não tem pé, não tem nada, ela sobe. Não é? Como é que vai explicar um sonar da cabeça de um golfinho que não se perde num oceano gigantesco? Não dá para explicar. Mas tem mistérios que Deus faz questão de revelar. E sabe qual é o mistério que a Bíblia diz que está revelado? Jesus Cristo. Deus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, não é isso que ela acabou de ler? Revelado ao mundo, crido por muita gente. Então, Deus não é um mistério oculto. Jesus foi revelado e ele é Deus. É muito forte isso, né? E tem uma missão muito clara, como você acabou de falar, né? Salvar a humanidade. Verdes. Vamos lá. Jesus é uma palavra tão... Jesus é tão maravilhoso que a gente pode descrever ele de tantas formas. Acho que essa é uma das palavras mais fáceis que eu achei que eu posso assimilar. A própria Bíblia descreve Jesus como, enfim, diversas palavras diferentes. Mas eu peguei a minha aqui, tá lá em Hebreus 1, 3, é o versículo que eu escolhi, que diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.
Depois de ter realizado a purificação dos pecadores, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E eu escolhi aqui a palavra majestade por esse processo que a gente vem falando de salvação, né? Porque ele venceu. Então ele é o nosso rei, a nossa majestade nesse momento está aí, estará, né, à direita da majestade nas alturas. Basicamente é isso. Muito bem, muito bem. E aí, Viz? E aí, Nicole? Manda bala aí. Vamos lá, então eu escolhi o texto que está em Apocalipse 1:8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, a palavra que eu escolhi, na verdade são duas, né? Alfa e Ômega, que significa justamente princípio e fim. Eu acho que isso reafirma muito a trindade, né, de Jesus. Confirma, no caso, né? E é algo que a gente vem estudando no decorrer dessa lição e que também a gente encontra lá em João 1:1, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e ele era Deus. Então é algo que eu acho que a lição vem trazendo bastante, assim, que Cristo estava desde o princípio e vai estar até o fim. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Ele é o princípio de todas as coisas e o final. Nele tudo se consome, né? É o autor e consumador da nossa fé. Botei aqui, cara, não ia nem como mais aqui, ó. Ele é eterno, ele é o caminho, ele é o sentido, ele é o salvador, ele é a verdade, ele é o Senhor, ele é a vida, ele é o Criador, ele é o amor encarnado, ele é o próprio Deus, Salvador e a nossa única verdade a ser seguida. E completando com o que vocês já disseram aqui também, Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus. E compreender sua missão é entender o plano divino para redimir a humanidade com amor, justiça e graça. É por isso que em Jesus, ele quando afirmou, né? Quem vê a mim, vê o Pai. E eu vou mostrar o Pai. Como é que eu vou mostrar? Através da minha própria vida. E se vocês não quiserem aceitar isso, então eu quero te mostrar fatos. Acredita em Deus e em mim, pelo menos pelas obras que eu fiz. E talvez essa foi assim, tão difícil para os fariseus na época, ter que ver Deus agindo e mesmo assim rejeitando, né? Então, a gente não tem como dizer assim, pastor, eu não tenho como explicar. Aliás, não tenho como aceitar, né, a existência, a vida ou as obras de Jesus. Se não tivesse nenhuma prova, se você está aqui e acredita em Deus, já seria prova suficiente de que Jesus existe, né? De que ele vive em nós, né? Caminhando para o final, doutora Nicole, diz que essa é, quem sabe, a melhor ou a maior história de todos os tempos. É isso mesmo? Com certeza, com certeza. Um filósofo, ele declarou, né, que essa não é somente a maior história contada, não é a melhor história contada, mas é a maior história contada. E se você parar para reparar, assim, a grande parte dos filmes hoje, né, que faz grande sucesso, eles contam, de certa forma, a história da redenção, né? Porque é uma história muito linda, é a maior história contada. E nós temos o privilégio de acreditar nessa história e de poder compartilhar essa história com outras pessoas. E o mais impressionante sobre a história da redenção é que, diferente da nossa realidade, às vezes, nós já sabemos o final. Nós já sabemos que nós vamos ter uma vitória definitiva em Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Então, é uma história que tem uma data marcada para terminar e que vai garantir a vitória do povo de Deus. Nós vemos também que várias vezes na Bíblia, a lição comenta que Jesus já anunciava o sacrifício de Jesus. E um dos exemplos que a lição menciona é Moisés. Quando o povo estava ali no deserto e eles foram picados, né, pela serpente, o Senhor virou para Moisés e falou: olha, eu quero que você levante essa serpente de bronze, né, em um poste, para que todos que olhassem para essa serpente, eles seriam curados. E isso justamente representava o sacrifício de Jesus, que iria curar a humanidade. Quando ele fosse levantado da terra, né? Exatamente, curar a humanidade que foi ferida pelo pecado. E aqui tem um texto final da lição que diz assim: hoje vivemos o tempo do cumprimento de todas essas profecias. Então, olha que privilégio, né? Então,
no caso, nos dias de hoje, nós conhecemos a história completa, nós sabemos que Jesus já se sacrificou e ressuscitou. E ele é Deus conosco. Que essa frase final, né? Deus conosco, a lição até pergunta o que muda na sua vida quando você reconhece que Deus é conosco. E eu acho que todo filho de Deus, que se declara mesmo, né, filho de Deus, vive por ele. E isso é ter Deus conosco, né? É ter Deus ali no nosso dia a dia, na nossa rotina. Não só nos lembrarmos dele num feriado, no Natal, né, ou na Páscoa, mas tem que ser algo diário, algo que está presente na nossa rotina. E automaticamente, a partir do momento em que nós somos cristãos declarados, que nós temos Deus conosco, isso vai se tornando natural. Nós não podemos ficar parados. Nós temos a necessidade, tem algo que nos impulsiona para que nós possamos sair e falar de Jesus para as outras pessoas. Eu acho que isso é o principal, né? Ter Deus conosco é isso, ser motivado e constrangido pela mensagem do Evangelho e querer levar isso para outras pessoas também. Muito interessante, né? Quando você cita, né, toda essa insistência, né, e persistência de Deus ao longo dos séculos, né? Então, desde o começo de tudo, o mal pecado em todo mundo, ele já diz, olha, vai vir alguém aí, um descendente para esmagar a cabeça da serpente. E não é assim, como você mencionou, não é um filme, como é que vai ser o final? Não, já está claro. A serpente vai ser esmagada. Ele vai ser ferido, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Interessante, todas as grandes culturas antigas, pagãs ou não, sempre o inimigo ou a força que representa o mal é representada por alguma coisa semelhante a uma serpente. Parece que tem uma raiz da história da criação e da queda da humanidade, do sofrimento, que está sempre vinculada a algum ser que representa o mal, né? E já no Gênesis também já aparece Jesus como sendo o descendente que viria, né? Abraão apresenta ele como o substituto do filho que iria morrer. Você mencionou aqui Moisés. Tem também Jacó, né? Que é aquele que se encontra com Jesus no meio do deserto. E ele é aquela escada, né, que liga a humanidade a Deus, etc. Isso é recorrente ao longo da Bíblia inteira, né? Eu achei lindo quando você diz assim, olha, realmente, Jesus, nós temos hoje o privilégio de não só conhecer a história, né, ao longo da história, como ele se manifestou, de como ele viria a esse mundo, né? A gente está vivendo justamente no momento em que ele vai se manifestar uma segunda vez, e ao se manifestar uma segunda vez, não vai ter mais historinha para contar. A história agora é a gente vivendo com ele para sempre, né? E a gente está vivendo justamente nesse momento da história. Talvez seja o grande convite de Deus para você e para mim, como a Nicole acabou de falar, né? Da gente não só saber que ele está com a gente, né? Já esteve, já demonstrou que ele está com a gente. Mas um Deus que definitivamente vai habitar conosco, vai morar conosco. E que tem muita gente que não sabe disso, não conhece nada sobre isso, não entendeu qual foi a sua missão, e a má compreensão de quem ele é e da sua missão pode comprometer a eternidade, a vida e vida eterna de muita gente. Então que Deus nos dê essa urgência, né, de poder compartilhar com o máximo de pessoas que a gente puder, com amor, com respeito, mas com convicção, mais do que com palavras, com a nossa própria vida. Falar em missão de Cristo, eu queria ouvir de vocês aqui para a gente terminar nosso bate-papo aqui. A lição termina, né, esse episódio falando sobre a missão de Jesus, né? E eu queria ouvir de vocês o que a missão de Jesus representa na vida de vocês e por que compreender essa missão é tão importante para a vida de vocês como cristãos. Começando aí pela quem é mesmo? Vamos então de Rutinha, né? Tá bom. Depois eu fiz. Vamos lá. Na lição dessa semana, né, eu parei para pensar em que a gente está buscando, né, agora nesse mundo, se adequar ou se moldar ao mundo, que nem ela falou, né, sobre a gente tem uma coisa tão preciosa nas mãos, a gente tá aqui na nossa frente, e a gente tá fazendo o que Deus tá pedindo pra gente, essa missão de Cristo que ele fez aqui na Terra enquanto ele tava aqui, mas será que a gente tá fazendo? Mas Dislene, eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei fazer isso, aquilo lá. Mas quando você quer, quando você fala, eu vou, Deus capacita.
Pode ter certeza disso. Deus te faz um chamado para você e você diz, mas por que Deus me escolheu para esse chamado, para eu estar fazendo essa missão? É porque Deus sabe que você é capaz de realizar, de fazer essa missão. Então, que a gente possa refletir nisso, né? E também mostrar o caráter de Jesus através da gente, das nossas atitudes, né? E eu acho que isso aí me impactou bastante nessa semana. Então, pra gente reflexionar o quanto tempo a gente ainda tem aqui na Terra para poder estar evangelizando, falando a palavra de Deus, falar sobre o amor de Deus, que tem esperança e que Ele precisa da gente para fazer essa missão. A gente tá aqui. Então, que você possa ser um instrumento para Deus. Então, parte agora para fazer a missão. Vai lá, corre atrás, busca informação, vê no YouTube. Pastor Fabrício também, o WhatsApp dele, pode mandar mensagem. Eu acho que a gente tem tantos meios para aprender as coisas, facilidade. E vamos lá. Eu animo vocês jovens, né, que você talvez esteja desanimado, desmotivado, não sei, acontecer alguma coisa aí na sua vida, mas não para, porque a missão continua. Você tem que ser forte e vamos lá, junto com Deus, sempre lendo a lição jovem, né, se agarrando na mão dele, porque as coisas, quando a gente tá com Deus, as coisas ficam mais leves e a gente tem esse discernimento, né, das coisas. Então, eu animo você, jovem, a não desistir e continuar com a missão. Amém, muito bom, Rutinha. Vides, suas considerações finais. Vamos lá, tentar resumir um pouco as palavras. Essa palavra missão, cara, quando vem assim pra mim, é algo que mexe comigo, sabe? Porque não sei se a palavra missão para muitas pessoas é algo um pouco, às vezes é trabalhoso, algo pesado, mas a visão que eu tenho da missão e a missão de Cristo é de uma vida com propósito, sabe? E viver uma vida com propósito. Exatamente, assim, cara, eu vivo cada coisa vivendo a missão, sabe? As pessoas acham que não, a fazer a missão é eu pegar aqui a palavra, eu ler e simplesmente falar de Jesus e acabou. Mas não é simplesmente isso. É você desfrutar momentos, é você desfrutar locais. Viver essa missão. Viver com as pessoas. A missão vai te dar amizade, sabe? A missão vai te dar momentos, vai te dar experiências que você pode viver. Oportunidade de servir aos outros. Exatamente. Né? Isso vai preencher o teu coração, né? Então, acho que, assim, a missão de Cristo ela é um privilégio para aqueles que aceitam e aqueles que seguem, sabe? E existe aí, mundo afora, a gente sabe, né? Um mar imenso onde a gente pode realizar essa missão, começando principalmente pela nossa casa e na nossa cidade, enfim, e lugares aí afora também. Então, como o Senhor falou, aí tem uma passagem aqui que a gente sabe da Ellen White, que diz que todo o tesouro do céu está aberto àqueles que ele busca salvar. Havendo reunido as riquezas do universo e aberto os recursos do poder infinito, Deus entrega tudo nas mãos de Cristo e diz, tudo isso é para o ser humano, olha isso. Usa tudo isso para provar que não há na terra e no céu amor maior do que o meu. Então, que privilégio é viver esse tipo de missão, né? Uma missão com propósito, onde o Senhor está com a gente e nos ama para que a gente consiga cumprir, né? Então, a missão de Cristo ela é um privilégio para mim. Muito da hora. E aí, Nicole? Vamos lá. Finais. Bom, eu achei muito interessante isso que vocês mencionaram sobre o propósito, né? E Ellen White, ela menciona um texto bem forte, assim, mas justamente sobre isso. Que ela fala que milhões de seres humanos estão presos a falsas religiões na escravidão de um medo que aprisiona por insensata indiferença. E eu acho que esse nome aqui é fundamental. Será que hoje nós não estamos sendo indiferentes com a nossa fé, com a nossa religião? Será que a gente não está deixando de lado e priorizando outras coisas e só empurrando com a barriga? Continuando, né? Trabalhando como animais de carga, sem esperança, alegria ou inspiração. Apenas... Só na rotina, né, velho? Exatamente. Só tocando ali um dia de cada vez, mas uma vida sem Jesus, ela é uma vida sem alegria e sem esperança. E a gente, nas coisas do mundo, parece que a cada dia a gente tá tentando buscar alegria nessas coisas, mas é uma alegria passageira. E ela continua, e tendo apenas um estúpido temor do além. Unicamente o evangelho da graça de Deus pode erguer essa pessoa. Então, no final, ela dá a resposta. Apenas Deus pode te erguer. Apenas Deus pode dar sentido e propósito para a sua vida. E eu acho que uma das formas de nós obtermos esse sentido é através da missão. A missão, ela faz com que você tenha, primeiro, um amor inicial por Cristo, que você faça a obra de Deus acima de tudo. Então, eu acho que
Seria isso. Amém. Sensacional. Termino minhas considerações finais aqui. O iníciozinho da lição de sexta-feira fala assim, ó. Conhecer a Deus é amá-lo. Se você conhece a Deus, eu conheço a Deus. Então você vai descobrir e desfrutar do que é ter o amor de Deus na sua vida. E amar a Jesus é a forma mais, assim, a forma mais prática de você demonstrar que vive, conhece e que ama a Jesus é trabalhando por aqueles por quem ele morreu. Não tem nada e nenhum privilégio maior no mundo, na vida de alguém nesse mundo, do que demonstrar esse amor, ajudando alguém a conhecer o Evangelho, servindo, usando seus dons, seus talentos, fazendo com que pessoas conheçam o caráter de Deus, o contraste do caráter do inimigo e do caráter de Deus. E Deus, através de você, ele pode se revelar ao mundo, né? Alguém que está perto de você, do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, não interessa onde é. Então, eu espero que você desfrute desse privilégio de conhecer a Deus, porque esse privilégio que você e eu temos, dará a você não só responsabilidade, mas sentido, propósito, razão para viver e até para morrer, compartilhando o amor dele para quem ainda não conhece. Para que a gente não viva só trabalhando, pagando conta e tentando curtir a vida no final de semana, buscando em prazeres passageiros que não vão encontrar nem nas drogas, nem na bebida, nem no sexo, nem no dinheiro, nada, a não ser em Cristo. E você já tem essa resposta. Saiba que você, pelo fato de conhecer a Jesus, não só é diferente, você, quem sabe, é a resposta para alguém que está perto de você. Beleza? Eu queria pedir aqui a Rutinha que terminasse com oração. Vamos orar? Oremos. Pai querido, que está no céu, Senhor, a gente está muito feliz porque a gente finalizou aqui mais um estudo da semana, com muito poder, né, da sua palavra aí, que a gente possa aprender mais, a refletir mais, que a gente possa, no nosso dia a dia, né, colocar isso em prática e não ser só apenas uma rotina, né, que nenhum pastor falou que é pagar conta, voltar para casa, fim de semana curtir e acabou. Não, Senhor, que você possa ajudar a gente, aos jovens, que eles possam proclamar esse evangelho que você tem nos dado, e a gente precisa levar a esperança para as pessoas que não sabem ainda de você. Que você possa abençoar os jovens e a gente também, Senhor. A gente agradece, Senhor, por tudo. E se te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Rutinha, mais uma vez. Você é top demais, hein? É verdade, hein? Obrigado, Virdes. Obrigado, Nicole. Obrigada. Rapaz, vocês são bala, viu? Vocês são muito bem, muito bem. Deus abençoe vocês, tá? Amém. E obrigado a você que nos acompanhou até agora aí nesse podcast, nesse bate-papo em torno de Jesus, esse privilégio que é conhecê-lo. Por que ele é tão diferente? Eu espero que você tenha a resposta, porque de fato não tem ninguém, nunca houve nem haverá alguém igual a Jesus, porque ele é Deus, ele é único, ele é o seu Deus. Então compartilhe o amor dele na prática para alguém que está perto de você. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse conteúdo no YouTube, também no Instagram. Nos encontramos aí em breve, tá bom? No seu podcast, no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!